No seminário, eu tinha um professor que gostava de repetir a seguinte frase: ministério é coisa séria. E isso acabou se tornando uma espécie de jargão para ele. Mas a cada dia eu compreendo melhor a intenção desse professor ao exaustivamente repetir essa afirmação: ministério é coisa séria. Ainda que a alegria seja característica cristã, ainda que possamos ser descontraídos, ainda que sejamos divertidos, e devemos ser mesmo, ainda que nós devamos viver uma vida leve, não podemos nos esquecer que as coisas de Deus são sérias. O desafio dado a mim como seminarista ainda ecoa na minha vida ministerial e deve ser um desafio para cada cristão, para cada um de nós aqui nessa noite. A vida cristã é coisa séria. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, e eu quero ler do versículo 6 até o versículo 10. Gálatas 1, a partir do versículo 6. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Depois, então, das palavras iniciais da sua carta, da sua saudação, o apóstolo parte diretamente para o assunto principal que motivou a escrita da carta. Se você não lembra como foi aí a introdução, você pode buscar aí na internet, tem a gravação. Ouça, relembre, já faz 3 semanas, né? Talvez você tenha esquecido. Mas agora, Paulo escreve o motivo que o levou a escrever essa carta. O desvio dos Gálatas para um evangelho legalista. Ou seja, a crença de que para ser salvo e prosseguir fiel à vida cristã é necessário se tornar um judeu, um prosélito do judaísmo. Era isso que estava sendo ensinado para aqueles cristãos ali na Galácia. A postura comum de Paulo nas suas cartas é fazer uma oração, é louvar e agradecer após a sua saudação. Mas o tema que o motiva a escrever é tão sério, é tão urgente, que ele parte não para uma oração, não para um louvor, mas ele parte direto para o assunto, expressa sua admiração diante dessa inconstância que os Gálatas já estavam demonstrando. Então ele prossegue queixando-se dos falsos mestres que perturbavam a igreja e anuncia maldição sobre todos aqueles que ousarem alterar o único e verdadeiro evangelho. O clima, então, é de seriedade. E com seriedade ele tem 3 pontos a considerar que envolvem diretamente a vida cristã. O primeiro deles é a seriedade da missão. Paulo começa questionando, então, o compromisso dos Gálatas. Viver a vida cristã é assumir um compromisso. Receber Cristo como Salvador é muito bom, mas inclui também recebê-lo como Senhor. Não dá para você separar um do outro. Não dá para você dizer, eu quero a salvação, mas eu não quero o senhorio. Ter esperança de salvação inclui ter responsabilidades imediatas. Mas, rapidamente, aqueles irmãos estavam deixando a sua missão, assumindo outros comportamentos e se preocupando com outras coisas que não estavam incluídas no Evangelho. Eles estavam demonstrando com que rapidez estavam abandonando a missão que assumiram no momento da conversão, não levando essa missão a sério. A expressão que o apóstolo usa para descrever esse abandono traz a ideia de transferir a fidelidade para outro. Como talvez um soldado desertor que vai para o outro lado da batalha. Ou como alguém, e esse é mais comum em nosso país e talvez perca um pouco do peso, mas como alguém que deixa um partido político e se filia a outro. Muda muito rapidamente de convicção. É isso que ele está dizendo. Vocês tinham uma convicção e agora vocês mudaram. Para usar uma expressão mais contemporânea, mais clara, né, no português, na linguagem de amanhã,
virar a casaca. Era isso que os Gálatas estavam fazendo. E para aumentar o assombro do apóstolo, isso aconteceu muito, muito rápido. Um período de 12 a 18 meses, no máximo, é o período que havia passado desde a conversão daqueles irmãos até a escrita da carta. 12 a 18 meses. Hoje em dia, né, nós, em épocas de internet, 12 a 18 segundos parece uma eternidade. Mas se pensarmos em questões históricas, em convicção, em maturidade, em realmente ter convicção do que você está fazendo, de onde você está vivendo, 12 a 18 meses é muito rápido. Muito rápido. Realmente, vemos algumas pessoas que são assim na vida cristã, bastante inconstantes. Mas isso não é o normal. Não deve ser comum uma mudança tão rápida. Agora, o que eles estavam abandonando? Eles estavam abandonando não é um ideal político, não é uma ideologia de vida, não é simplesmente um gosto, uma preferência, uma filiação, uma tribo urbana. Não, o que eles estavam abandonando é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é uma missão. O evangelho verdadeiro é o evangelho de Cristo, é o evangelho da graça. Isso não se abandona. Isso não se abandona. As boas novas de um Deus cheio de graça para pecadores indignos. Pela graça, Deus nos deu o Filho para morrer no nosso lugar. Pela graça, Deus nos tornou justos quando cremos. Nada é devido aos nossos esforços, nada é por nossos méritos, nada é por conta das nossas obras, tudo na salvação é devido à graça de Deus. Como deixar isso? Como abandonar isso? Mas parece que rapidamente esses irmãos da Galácia se esqueceram disso. E agora se voltavam para um evangelho de ações, um evangelho meritocrático. O que eu faço para merecer isso? Querendo impor o peso de uma má interpretação da lei sobre aqueles novos convertidos, aqueles neófitos. Esses falsos mestres estavam confundindo a prática deles. Então, ao afirmarem que guardar a lei era necessário em complementação ao crer em Cristo, o que estava sendo ensinado era que Moisés, de alguma forma, poderia complementar a obra de Jesus Cristo. Isso é um ensino admissível? Claro que não. Não há nada que possamos fazer para merecer, para alcançar, para atingir, ou mesmo para complementar a salvação. Ela é de graça, pela graça. Então, dizer que algo pode ser acrescentado diminui a seriedade do Evangelho, diminui a seriedade dessa missão, porque coloca você, ou um legislador, seja Moisés, seja o pastor, seja um papa, um bispo, quem for, coloca ele num pé de igualdade com o sacrifício de Jesus Cristo. Esquecer da seriedade dessa missão, infelizmente, tem sido um erro histórico da igreja. Foi assim rapidamente com os Gálatas, mas também foi assim na Idade Média, o que resultou aí no início do século XVI, na Reforma Protestante. Também tem sido assim em nossos dias, pessoas que esquecem da seriedade da missão e começam a incluir elementos que não estão no Evangelho, que não estão no Evangelho. Agora, não sei se eu estou sendo caridoso demais, mas de alguma forma é mais fácil compreender falsos mestres entre os Gálatas. Acompanha comigo. Eles viviam num momento novo. Eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje. Gálatas é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Eles estavam no momento do nascimento da igreja. Deus ainda estava se revelando. As doutrinas ainda estavam incipientes. Os apóstolos ainda estavam vivos e sedimentando aí a doutrina da igreja. Então, naquele momento, eu compreendo um pouco. Mas eu não consigo compreender falsos mestres no nosso dia, em nossos dias. Isso é inadmissível. Igrejas que sobrecarregam pessoas com compromissos que Deus nunca pediu, em troca de promessas que Ele nunca fez. Essas pessoas, essas igrejas, elas precisam ser extintas, elas prejudicam toda a cristandade. Tome cuidado. A gente tem a Bíblia, a gente tem a revelação, a gente tem anos e anos de pessoas fiéis, piedosas, que estudaram. Você tem muito material à sua disposição. Não seja enganado. Não seja enganado, não confunda o verdadeiro evangelho, isso é muito sério. Como bem afirmou o pastor britânico John Stott, afastar-se do evangelho da graça
é afastar-se do Deus da graça. Se você não crê no evangelho da graça, que veio de graça, que veio totalmente de Deus para você, você não crê no Deus da graça. Talvez a gente nem possa dizer que a gente tem a mesma religião, porque a gente não serve e não adora o mesmo Deus. Abandonar o evangelho verdadeiro é abandonar o próprio Deus. Não levar a missão a sério é não levar Deus a sério. Ter uma postura como essa te levará, talvez, a se encontrar com Jesus e ouvir o que foi profetizado lá em Mateus 7, 22 e 23. Jesus disse assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. E Jesus vai dizer, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês praticam o mal, porque vocês não levaram o evangelho a sério, perverteram o evangelho, confundiram a igreja. Vocês praticaram o mal. Esteja atento a esses falsos mestres que, na verdade, estão perturbando, pervertendo a seriedade da nossa missão. Perverter é algo sério. Perverter não é apenas distorcer, mas perverter é transformar em outra coisa. Uma coisa que ela não é, uma coisa que ela não era originalmente. Para isso, então, na sequência, o apóstolo vai tratar melhor da mensagem e também do ministério. Mas isso servirá para nós, para que estejamos atentos a quem estamos ouvindo, ao conteúdo do que estamos ouvindo, para que a gente possa filtrar e não abandonar o certo, o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça. Essa é a nossa missão. Não podemos esquecer que perverter é transformar em algo distinto. Ocasionalmente, eu gosto de assistir algum desses cultos evangélicos na TV. Eu gosto, especialmente ou no sábado à noite, de madrugada, quando eu perco sono, ou no domingo, logo cedo. Mas, infelizmente, a esmagadora maioria desses que estão na TV anunciam um evangelho pervertido. Infelizmente, nesses meus exercícios, dificilmente eu consigo ficar mais de 10 minutos. Porque é algo tão diferente, é algo tão distinto, a mensagem é outra, o Cristo é outro. A Bíblia consultada eu acho que é outra. Porque está muito distante, tão longe da doutrina dos apóstolos. Eu que amo o evangelho da graça, eu que amo Deus da graça, eu não consigo me deter nisso por muito tempo. Porque às vezes se parece simplesmente com autoajuda. Às vezes se parece simplesmente com positivismo. Parece uma barganha negociata. A recompensa não é a espiritual, a recompensa eterna. Esse dito evangelho, muitas vezes, apresenta recompensas materiais, recompensas imediatas. Jesus falou sobre esses. Esses já têm a sua recompensa agora, nem precisam da eternidade. Tem muitos aspectos distorcidos, mas o perigoso é que no meio há um Jesus. E se você estiver despercebido, se você não estiver com as orelhas atentas, você pode achar que isso é evangelho. Será que esse Jesus é o mesmo? É o mesmo que está na Bíblia? Nos exercícios que eu tenho feito aí, eu creio que não. Porque promete coisas que Jesus nunca prometeu. Exige coisas que Jesus nunca exigiu. É necessário que estejamos atentos ao que, na verdade, aqueles que, na verdade, estão perturbando e pervertendo a seriedade da missão. Nossa missão é anunciar o Evangelho de Cristo, o mesmo que ele anunciava, arrependimento e dependência. Nossa missão é viver o Evangelho de Cristo, aquele que a ele pertence, porque foi comprado com seu próprio sangue, não é de mais ninguém. Eu não tenho autoridade sobre o Evangelho de Cristo, eu não morri por vocês. Eu poderia até morrer por vocês, mas eu nunca ressuscitaria por vocês, porque eu sou humano. Nenhum líder pode fazer isso. Então, nenhum líder pode perverter o evangelho da graça, porque ele veio do Deus da graça, que comprou com seu próprio sangue vidas para a eternidade. Esquecer da seriedade desse evangelho, esquecer da seriedade dessa missão, é de fato nem viver a missão. Quero considerar também a seriedade da mensagem. Ainda no versículo 7, o apóstolo vai anunciar que outro evangelho, de fato, nem é evangelho.
Ele diz isso no transcorrer do texto, como se repentinamente ele reconhecesse que o que ele disse aí no versículo 6 pudesse dar a impressão de que qualquer forma de ensino possa ser chamada de boa nova de salvação. Mas parece que o apóstolo reconhece e fala, não, na verdade, outro evangelho nem é evangelho. Isso não é verdade. O fato é que só existe um evangelho verdadeiro, e esse evangelho é o evangelho bíblico, o evangelho da graça, e ele é algo muito precioso. Por menor que seja a mudança, ela perverte, ela esvazia a seriedade dessa mensagem. O evangelho verdadeiro anuncia que Deus nos chamou, não fomos nós que o chamamos. Deus nos aceitou, apesar de nós não merecermos. Na verdade, nós nem desejávamos. Deus morreu por nós pecadores. E um pecador injusto não deseja Deus. Na verdade, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não fomos nós que aceitamos um Cristo que apela por seguidores. Foi Cristo que nos aceitou. Cristo que nos trouxe para perto. No caso dos Gálatas, estava sendo anunciado por esses mestres, falsos mestres, chamados de judaizantes, porque eles queriam trazer algumas ideias do judaísmo para dentro da igreja cristã. Então, esses judaizantes, eles estavam dizendo que deveria dar algo, o crente precisava dar algo em troca para que eles fossem aceitáveis diante de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas a verdade é que se você acrescenta qualquer coisa a Cristo, como se fosse um requisito para ser aceito ou para ter méritos, você perverte a ordem do Evangelho. Assim você esvazia e anula o Evangelho. Muitas vezes as mudanças que pervertem o Evangelho são muito sutis. Como no caso aqui da igreja da Galácia. A esses irmãos só estava sendo pedido que cumprissem a lei de Moisés. Então pensa, num contexto que não existia o Novo Testamento, isso é uma perversão muito sutil. Está pedindo, obedeça à lei da Bíblia que vocês têm. Era isso, eles tinham só o Antigo Testamento. Obedeçam à lei. E isso vai levar vocês até Deus. Mas a mensagem que nós anunciamos, a mensagem que nos resgatou, a mensagem para a qual vivemos, ela é tão séria que ela não dá margem para mínima de interpretação. Ela não dá margem mínima para alteração. E aqueles irmãos já tinham sido ensinados no verdadeiro Evangelho, ainda que eles ainda não tivessem a complementação da revelação de Deus, o Novo Testamento. Qualquer ensino, então, que não seja baseado no fato de que somos tão pecadores que nunca iríamos até Deus se Ele não viesse até nós. Como diz, por exemplo, Romanos 3. Qualquer mensagem, qualquer ensino que não seja baseado no fato de que temos acesso a Deus somente pela fé na obra de Jesus Cristo, como, por exemplo, nos ensina Efésios 2. Isso é, então, um falso ensino, é um falso evangelho. O pastor norte-americano Tim Keller, ele escreveu um livro sobre Gálatas, chama Gálatas para você. Se você um dia tiver curiosidade, compre esse livro e leia. Nesse livro ele apresenta 3 perspectivas contemporâneas de como podemos negar o Evangelho. A primeira delas é que a salvação ocorre por meio de sua entrega a Cristo, somada a crenças e comportamentos corretos. Essa seria uma perversão sutil contemporânea. Como que é isso? Essa é uma perspectiva muito comum, na verdade, talvez a mais comum. Mesmo em igrejas da nossa própria denominação, você vai ouvir essa mensagem. As pessoas são desafiadas a entregar a sua vida para Jesus, para convidar Jesus para morar no seu coração. Eu não acho que essas expressões elas sejam erradas, totalmente erradas, mas elas podem refletir uma falta de confiança na graça. Pode estar aumentando a sua participação em detrimento da participação divina, que é, na verdade, o que acontece. Talvez, do seu ponto de vista, você pense que está caminhando. Todos vocês, todos não, né? Mas a maioria de vocês já teve em casa uma criança que está começando a andar. E seja seu filho, neto, sobrinho, né? Um primo, um irmão. E o que você faz? Ela ameaça dar 2 passos e 1 passo. Quando você vê que vai cair, você vai correndo e vai em direção a ela. Talvez na perspectiva daquela criança, ela atravessou a sala inteira. Mas você sabe que foi você que foi até ela. Porque ela nunca teria condições de chegar até você. Essas expressões, então, elas podem confundir
confundir como se a responsabilidade da salvação fosse uma escolha racional. Eu considero ponderadamente todos os benefícios, então eu decido, realmente esse é um caminho verdadeiro, esse é um caminho bom. Normalmente é esse tipo de desafio que ocorre após a apresentação de grandes benefícios. Quem quer parar de sofrer, vem até Jesus. Quem não quer parar de sofrer? Quem quer resolver os seus problemas, vem até Jesus. Mas quem que não quer resolver os seus problemas? Mas talvez falte explicar que o seu problema é o pecado. Seu adversário é a morte. E você vivendo em pecado, um dia a morte vai chegar até você e você vai ficar eternamente separado de Deus. Mas talvez a mensagem não está sendo colocada inteira. Nós fazemos EBF aqui. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande com a IBF. Porque a IBF ela pode ser desonesta. Você traz, às vezes, umas crianças carentes, de um bairro humilde, e você traz aqui e faz um fantoche, e põe um filme, tem um teatro, né? E daí está toda a equipe animada, sorrindo o tempo inteiro, ninguém briga com ninguém. Aí você dá aquele lanche gostoso no final. E fala para as crianças assim, quem quer Jesus? Se Jesus tem futebol na quadra, tem brincadeira, tem um monte de coisa divertida, ainda tem um lanche no final, é lógico que eu quero Jesus. A gente tem que tomar cuidado, porque esse evangelho não anuncia o Jesus verdadeiro. Um evangelismo dessa forma faz com que a pessoa se sinta impelida a ter uma vida que justifique ela poder ter acesso a esses benefícios tão grandes. Tá bom, tia, mas o que eu tenho que fazer para continuar vindo aqui? Não, aqui na igreja você não pode falar palavrão, aqui na igreja você não briga. A pessoa se sente impelida a fazer algo para justificar ela ter acesso a isso. Mas compreender o evangelho passa por compreender que ninguém é justo. Ninguém tem nada de bom que possa oferecer para Deus, para ser merecedor do benefício da vida eterna. Por isso eu ouço com pesar quando algumas pessoas me dizem, pastor, eu não posso assumir um compromisso com Deus. Na verdade, ela não diz isso, né? Na verdade, ela diz, eu não posso assumir um compromisso com a igreja, porque eu não tenho uma vida boa, eu não tenho uma vida justa, eu não tenho uma vida sem pecado, eu não sou bom o suficiente. Essa afirmação, eu não sou bom o suficiente, talvez só reflita o tipo de evangelização a que essa pessoa foi submetida. Porque, na verdade, é exatamente essa convicção que a pessoa precisa ter para assumir um compromisso com Deus. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai ser bom o suficiente. Ser salvo, ter crido no Evangelho, não é viver uma amizade de interesse mútuo. Deus me dá a eternidade, Deus pode me dar algumas bênçãos, Deus resolve meus problemas, Deus manda o dinheiro quando falta no final do mês. E eu, em troca, eu vou no culto, eu dou dinheiro aqui na igreja, eu tento viver uma vida boa. Não, não é uma troca de interesse mútuo. Você não tem nada bom o suficiente para dar. Só Deus nessa relação tem algo para te dar. O que precisa ser compreendido é exatamente isso. Nós nunca teremos algo de útil para oferecer para Deus. Conversão não é uma troca de interesses. Conversão é reconhecimento de que sem Deus não existe vida. Eu cresci, como eu já contei aqui algumas vezes para os irmãos, eu cresci dentro de uma igreja batista. Praticamente o tempo inteiro dentro de uma mesma igreja. Dos 8 aos 36 anos. Quando tive o privilégio de vir para cá. E nessa igreja, eu acho que eu nunca tinha sido desafiado a compreender o evangelho dessa maneira. Eu só compreendi o evangelho dessa maneira no seminário. E no auge da minha arrogância, eu fui preocupado com os meus pais. Falei, será que meus pais conhecem o evangelho verdadeiro? Porque o evangelho verdadeiro não é uma troca. E eu, então, um dia, em momentos separados, eu tive a oportunidade de fazer a mesma pergunta, tanto para o meu pai quanto para minha mãe. Perguntei, pai, você tem certeza da sua salvação? E ele disse, eu tenho. Eu falei, por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. E daí veio a minha pegadinha. Ué, o que mais? Ele olhou para mim assim, ué, mais o quê? Eu falei, a resposta que eu esperava, né? Porque às vezes a nossa resposta é, eu vou na igreja,
eu tenho mudado, o meu comportamento é diferente. Tudo isso não te leva até a salvação. Tudo isso é o que você faz a partir do momento que você sai da cruz. Porque você chegou à salvação, aí sim, realmente, você vai viver uma vida diferente. Você deve ter alguma transformação. Mas nunca para complementar. Nunca porque eu entreguei a minha vida para Deus, mas porque Deus chegou até mim, transformou e fez uma revolução na minha vida. A segunda maneira de perverter o evangelho que a gente encontra hoje em dia é essa: a salvação não está relacionada com aquilo que você crê, mas com o fato de você ser uma pessoa boa e amorosa. Não sei se você já ouviu esse discurso. Esse é o chamado evangelho inclusivo, que de fato caminha bem próximo do universalismo, porque no fim das contas acredito que todos serão salvos. É uma visão que ensina que a sinceridade da sua busca é mais importante do que o conteúdo da sua fé. Se você sinceramente for bom, se você sinceramente amar, seja quem for, isso te levará até Deus. E esse é um discurso muito, muito perigoso. Porque esse discurso desconsidera a graça em pelo menos dois aspectos. Em primeiro lugar, ele desconsidera a graça porque ensina que as obras são suficientes para levar pessoas até Deus. Mas elas não são. Ensina que a bondade e a sinceridade do coração são suficientes para levar pessoas até Deus, mas não são. Agora, se pela sinceridade das minhas ações eu chego até Deus, qual foi a necessidade da morte de Cristo? Se pela sinceridade das minhas ações eu posso chegar até Deus, não é graça, é merecimento. Então, embora pareça ser um discurso mente aberta, um discurso inclusivo, além desse discurso não ser bíblico, ele também não dá esperanças para aquelas pessoas essas pessoas também que reconhecem que são más, ou que a sociedade reconhece que são más. Mas o evangelho dá esperança para todas as pessoas, porque Deus pode chegar no pior bandido. Eu não sei, eu pensei no nome agora da Suzanne von Richthofen. O evangelho pode chegar nessa moça, não sei se já chegou, às vezes eu ouço algumas coisas, mas eu sou meio cético. Mas ele pode chegar. O evangelho pode chegar, o merecimento, será que pode? Agora, em segundo lugar, esse discurso também desconsidera a graça, porque ele leva pessoas a pensarem que a tolerância é mais relevante que a fé e do que a obediência. Em último caso, eu substituo a glória de Deus pela glória pessoal. É o discurso do coexista. E esse discurso ele é claramente contrário ao evangelho. O respeito é uma coisa, mas acreditar ou defender que todo mundo está certo é um grande erro. Esse é o discurso do coexiste. Né? Se você já ouviu falar desse movimento. Você já viu discursos assim? Eu creio que já. Você já ouviu igrejas anunciando isso e chamando isso de boa nova. Infelizmente, eu já ouvi esse discurso dentro da nossa denominação batista brasileira. Presta atenção no trecho de um artigo publicado por um pastor batista de bastante renome no nosso meio. Ele escreveu isso no ano de 2010. Ele diz o seguinte, abre aspas, a religião coloca de um lado os adoradores de Alá, de outros adoradores de Yahvé e de outros adoradores de Jesus. Até agora eu não entendia como dividir Yahvé e Jesus. Isso sem falar nos adoradores de Shiva, de Krishna, devotos de Buda e por aí vai. Cada grupo de adoradores deseja a extinção dos outros, seja pela conversão à sua religião, o que faz com que os outros deixem de existir enquanto outros. Olha que interessante, ele está dizendo que se um árabe, que nasceu árabe e por conta disso é muçulmano, ele se converte ao cristianismo, isso não é uma bênção, ele deixou de ser outro, ele perdeu características dele. Isso é um discurso de um pastor batista. Mas quando você concentra sua atenção e sua ação, sua praxis em valores como reconciliação, perdão, misericórdia, compaixão, solidariedade, amor e caridade, você então está no horizonte da espiritualidade, como está todas as tradições religiosas. Olha que perigoso, olha que discurso bonito. Não parece mente aberta? Você tem que viver o amor, você tem que viver a solidariedade, a graça, a caridade. Não tem graça aqui, né? Isso é comum a todas as tradições religiosas. Primeiro que isso é mentira, isso não é comum a todas as tradições religiosas. Há tradições religiosas que são muito excludentes mesmo, e violentamente excludentes. A nossa tradição religiosa cristã, ela é
nas ideias excludente, porque o nosso Deus é exclusivo. E ele disse que é exclusivo. Só há um caminho até Deus, Jesus Cristo. Não fui eu que disse isso. Foi o próprio Deus encarnado. Mas ela não é excludente violentamente. Nunca foi ordem para um cristão matar em nome da fé, ainda que isso tenha acontecido na história. Para um cristão, foi ordem para um judeu, tá bom? Nunca foi ordem para um cristão matar em nome da fé. Na verdade, a ordem para o cristão é morra em nome da fé. Morra por amor aos outros. Vamos continuar aqui. Os valores espirituais... E quando você está com o coração cheio de espiritualidade e não de religião, você promove a justiça e a paz. Os valores espirituais agregam pessoas, aproximam os diferentes, faz com que os discordantes no mundo das crenças se deem as mãos no mundo da busca de superação do sofrimento humano, que a todos nós humilha e iguala, independentemente de raça, gênero e inclusive de religião. Um discurso como esse é de alguém que acredita que um candidato A, B ou C possa mudar a situação do nosso país. Esse é um discurso sutil. Esse é um discurso repleto de verdades, mas ele está pintado com grandes heresias. Grandes heresias. A seriedade da mensagem não permite que nós vivamos um discurso inclusivista, que foca apenas na prática da bondade, mas ele é indiferente com as pessoas que bondosamente estão indo para o inferno. Sinceras, mas erradas. Aliás, outra indicação de leitura aí para os irmãos, tem um livro que tem exatamente esse título, Sincero, mas Errado. Ainda que a prática do bem possa imediatamente nos unir, somente a fé em Jesus Cristo é o que poderá eternamente nos unir. Cuidado com o falso anúncio do Evangelho, ele pode ser muito sutil, ele pode soar bonito, mas ele continuará sendo falso. A terceira distorção ou perversão que a gente pode ver hoje em dia seria essa: salvação está intimamente ligada a usos e costumes. O problema na Galácia era a tentativa dos falsos mestres de impor regras, principalmente na questão do vestuário, na alimentação e também nos rituais de culto. Isso é facilmente percebido em muitas igrejas evangélicas. Muitas igrejas hoje em dia sobrecarregam os fiéis com um código de conduta, associando a salvação aos trajes, ao lazer, à maneira de se cultuar. Outro dia conversávamos isso aqui, num sábado, alguns homens. Como já afirmei na última mensagem, 3 semanas atrás, nós não cremos na ausência de leis, na ausência de regras, regulamentos. Deus deixou regulamentos para o povo dele. Mas o cumprimento desses regulamentos brota de um coração regenerado, de um coração transformado pelo próprio Deus, de pessoas que diariamente vivem uma busca por transformação em direção ao que Efésios 4,13 vai chamar de a estatura do varão perfeito. Usos e costumes nunca podem estar associados a um merecimento da salvação, uma complementação da salvação. Talvez esse tipo de distorção evangélica seja mais fácil de se perceber, mas também a mais comum, tem iludido muita gente em nossa cidade, muita gente em nosso país e no mundo todo. A mensagem do Evangelho é tão séria que qualquer um que perverta deve então ser considerado maldito. Em algumas traduções vai dizer anátema. Essa palavra foi usada no Antigo Testamento para indicar o banimento divino. O que é isso? Como aconteceu, por exemplo, com Acã. Vocês se lembram da história de Acã? Você pode ler lá a história dele em Josué, acho que 6 e 7. Não só o desobediente, mas também toda a sua família, que talvez àquela altura já estavam contaminados pela maneira de Acã pensar e agir. Todos eles foram definitivamente banidos do meio do povo de Deus. Isso é ser considerado maldito, isso é ser anátema. Para que a desobediência de Acã fosse considerada também maldita no meio do povo de Deus. Todas as vezes que eu disciplino meus filhos, eu digo para eles: por que você vai ser disciplinado agora? E agora eles já decoraram, né, Fabiano? Porque eu errei com o papai. Não é um erro. O erro é o pecado. E pecado dói. Pecado traz consequências. E eu prefiro que hoje doa no seu bumbum
para que amanhã você não esteja afastado de Deus. De alguma maneira eu quero te conduzir nos caminhos do Senhor. É minha responsabilidade. Mas antes que você queira sair por aí apedrejando igrejas, apedrejando pastores, como Israel fez ali com Acã e sua família, em primeiro lugar, lembre-se que nós não somos uma nação, né? A igreja é diferente de Israel. Regras que cabiam a um país não cabem a uma igreja. Então, anunciar maldição hoje envolve, primeiramente, anunciar o evangelho correto. Se você tem percebido essa distorção, anuncie maldição para essa pessoa, evangelizando ela em primeiro lugar. Anuncie o evangelho verdadeiro que liberta. Evangelize mesmo seus amigos e parentes que estão sendo mal orientados. Não por arrogância, mas por amor. Se eles estiverem seguindo um falso evangelho e não tiverem percebido, talvez o Espírito Santo use a sua interação para convencê-los do pecado e do engano. Agora, crer num evangelho falso é se colocar sob a ira de Deus, porque o evangelho falso não salva. Então, essa pessoa vai ser maldita, e se não se converter, vai ser maldita por toda a eternidade. Leve a mensagem a sério, proclame a mensagem corretamente. O evangelho verdadeiro não é o de Paulo, e ele deixa isso bem claro. Porque se ele mesmo no futuro anunciasse algo diferente, ou se qualquer outro líder importante da igreja o fizesse, ou ainda mais, se um ser celestial fizesse isso, ele não deveria ser considerado. Porque essa mensagem é tão séria que o apóstolo repete ela 2 vezes. Não considera, considera maldito. Só tem um evangelho verdadeiro, e eu já disse para vocês qual que é. O evangelho não foi uma mensagem conquistada por alguém. O evangelho não foi uma mensagem concluída depois de muita meditação. O evangelho é uma mensagem recebida. E por isso, em 1 Coríntios 15, Paulo vai ser bem claro ao dizer isso, né? Porque está escrito, Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou pelos nossos pecados. O verdadeiro arauto não modifica a mensagem, ele só a repete. O evangelho da graça, a salvação de graça, o evangelho da fé, que vem de Deus, o evangelho imerecido, que resgatou pessoas que nunca poderiam se salvar por si mesmas, que foi até aqueles que não teriam condições de ir até Deus. O evangelho do amor, que levou Deus a agir em prol da criatura que o odiava. O evangelho da paz, que custou a morte do Cordeiro para dar um relacionamento com Deus, um Deus que estava justamente irado por conta do pecado. O evangelho do arrependimento, que dá nova vida, não aproveita nada do passado. Esse é o evangelho verdadeiro. Só esse é o que deve ser anunciado aqui desse púlpito. Só esse é o que vocês devem dar ouvidos. Ainda que no futuro eu diga que aprendi algo novo, talvez eu acumule títulos, talvez eu tenha mais anos de ministério no futuro e possa falar com mais autoridade. Ainda que venha aqui nessa igreja pastores muito famosos, pastores que são bem reconhecidos. Ainda que um dia, num culto, toda a nossa igreja junto tenha uma visão, venha um anjo aqui, um ser celestial. Se a mensagem for diferente dessa que está sendo anunciada aqui, considere maldito. Ainda que ela venha de mim, ainda que venha de pessoas famosas, ainda que venha de um anjo. Quem seguir um evangelho falso também será amaldiçoado, porque pode estar caminhando para longe de Deus, caminhando para o inferno. Pedido que eu vou fazer para vocês aqui, e vocês vão assumir esse compromisso. Ponha para correr dessa igreja qualquer um que tente enganá-los com o evangelho que não é verdadeiro. Principalmente se essa pessoa for eu. Ponha para correr daqui. Mantenha a seriedade. A mensagem é muito séria. Ela não pode ser diminuída. O evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Por último, o apóstolo vai falar da seriedade do ministério. O versículo 10 parece apresentar uma espécie de digressão. O apóstolo afirma que rejeita a ideia de ser um ministro que pauta o seu discurso na preocupação de agradar pessoas. Parece que então ele está voltando a um assunto que ele já tinha abordado nos versículos 1 e 2. Mas o que nós estamos vendo aqui não é o apóstolo desviando de um assunto sério. O que ele acaba de fazer e dizer nos 2 versículos 8 e 9 é uma prova clara disso. A afirmação do apóstolo nesse último versículo do parágrafo é que é impossível ser um ministro fiel de Cristo e se preocupar em agradar pessoas. É impossível.
Essa precisa ser a realidade para mim enquanto pastor. Nesses poucos anos que eu tenho de caminhada pastoral, ministerial, eu já recebi algumas alcunhas. Eu já fui chamado de enviado de Satanás. Porque eu disse para uma pessoa que na igreja ela não podia decidir sozinha. Foi só isso que eu disse para a pessoa. E eu fui chamado de enviado de Satanás. Eu já fui chamado de mentiroso. Porque eu adverti uma pessoa no seu pecado. E ela me chamou de mentiroso. Eu já fui chamado de superficial. Porque eu creio que a palavra de Deus ela tem que ser pregada de forma simples, compreensível. Eu já fui até chamado pelo meu amigo ali de cabeça dura. Fora outros elogios menores, talvez que não foram direcionados diretamente a mim, mas foram fofocados por aí. É normal que um pastor enfrente oposição, é normal que ele não agrade pessoas em muitas situações. Ninguém será capaz de agradar todo mundo, mas isso nunca pode ser a preocupação. O foco deve ser o mesmo do apóstolo Pedro, quando ele disse, está registrado lá em Atos 5:29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A pergunta retórica do apóstolo, então, no versículo 10, aponta para o fato de que essa era uma acusação contra ele. Ele estava sendo acusado de querer tirar proveito pessoal com base no que ele ensinava. Como quem disse, eu sou mais importante do que esses daí. Eu sou o grande líder da igreja. Era essa acusação contra o apóstolo Paulo. Então, eles tentavam atacá-lo para tentar diminuir a sua mensagem. Se Paulo tivesse procedendo assim, não somente ele seria desqualificado, mas a mensagem. Essa é a seriedade do ministério. Quando um ministro é derrubado, toda a mensagem que ele pregava é colocada em xeque. Talvez os irmãos já viveram em contextos assim, em que o pastor cai por algum motivo e você se questiona. Será que o que ele falava era verdade? Como que eu posso acreditar? Eu não digo que os ministros são infalíveis. Eu apresentei aqui algumas alcunhas que, na minha opinião, foram injustas. Mas há um monte de outras que, na minha opinião, eram justas. E foram ditas de forma justas. Porque foram decorrentes do meu pecado e não do meu amor pela palavra. Mas por isso, a palavra de Deus diz que o presbítero deve ser irrepreensível. Porque ele carrega consigo o bom depósito da fé evangélica. Se o ministro quiser usar da mensagem evangélica para benefício pessoal, ele vai estar pervertendo a mensagem. E ele precisa ser considerado maldito. Porém, mais do que uma lição para mim, é uma lição para mim. Mas você pode afirmar, eu não sou pastor, não tenho a pretensão. É sabido por todos nós, é constantemente ensinado nessa igreja, que todo cristão é um sacerdote. Todo cristão é responsável por cumprir a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, junto com o Evangelho, todo cristão recebe uma missão, como nós já falamos hoje. A seriedade do ministério não é responsabilidade exclusiva daqueles que Deus chamou, vocacionou para viver do Evangelho. Mas é algo que precisa ser reconhecido por todo cristão, porque todo cristão é um dispenseiro da multiforme graça de Deus, como diz 1 Pedro 4,10. O dispenseiro, sabe o que é dispenseiro? O dispenseiro é aquele que administra, que cuida, que serve, ou quem cuida da dispensa. Talvez aqui, para a nossa realidade extremense, é o almoxarife. Esse é o dispenseiro. O almoxarife, ele distribui os insumos, ele tem a função de proteger os insumos, de inventariar, ele deixa disponível quando for necessário. Mas o almoxarife, ele não transforma insumo em produto, ele só está guardando. Nós somos despenseiros, almoxarifes do Evangelho. A gente só entrega. E o Espírito Santo transforma o Evangelho em salvação, em novidade de vida. Então, todo cristão é dispenseiro da graça de Deus. E ela se manifesta de diversas formas. Mas ela salva através da proclamação do Evangelho que é feito pelos cristãos. Todo cristão, então, é um ministro. Ainda que a sua vocação seja o direito, o seu negócio é anunciar a graça. Ainda que a sua vocação seja dona de casa, o seu negócio é anunciar a graça. Ainda que a sua vocação seja política, o seu negócio é anunciar a graça. Não importa qual é a sua vocação, não importa como Deus te fez, quais são as características, não importa como você está ganhando o seu sustento, não importa como você ocupa o seu tempo. O seu negócio cristão é anunciar a graça. Você é um ministro.
Nesse negócio, o seu compromisso é servir a Deus e não se preocupar com a opinião das pessoas. Então, não amolde o seu discurso conforme o ambiente que você estiver. Não amolde o seu discurso para que ele possa parecer mais digestivo. Não refresque a mensagem. O ministério é sério, porque ele é a forma de cumprir uma missão que é séria, anunciando a mensagem mais séria que existe. Certamente, então, o destaque desse parágrafo é o Evangelho. Uma mensagem muito séria, que não aceita o menor desvio que seja. Para isso, ela exige ministros sérios, que levam essa missão a sério. A opinião popular é de que há muitos caminhos para Deus. A mensagem não pode ficar engessada. Talvez você já ouviu esses discursos. A mensagem precisa ser adaptada para cada geração. De fato, eu concordo que todos os caminhos levam até Deus. Romanos 14:11, Filipenses 2:10, dizem que um dia todo joelho se dobrará diante de Deus. Ou Apocalipse, capítulo 20, os versículos 12 e 15, afirmam isso daí. E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Todo mundo vai se encontrar com Deus. Todos os caminhos vão te levar até Deus. Mas somente Jesus Cristo pode te levar até Deus como Pai. Qualquer outro caminho te levará a Deus como juiz. Jesus é o único caminho para a vida eterna. A vida cristã é coisa séria. É coisa muito séria. Ela tem início após você ser alcançado por Deus através de uma mensagem séria. Assim você se torna um ministro sério, responsável por uma séria missão. Todos nós que somos cristãos devemos encarar a seriedade da vida cristã como ela tem que ser. Estejamos então atentos se a mensagem que nos foi apresentada é a verdadeira. Se é nessa mensagem que nós acreditamos. Todos vocês que ainda não compreenderam a seriedade da missão, esteja atento. Hoje, mais uma vez, a mensagem foi anunciada para você. Não a minha mensagem. Não a mensagem dessa igreja. Mas a mensagem de Cristo. A única verdadeira. A única que pode levar até Deus como Pai. A vida cristã é coisa séria. Deve ser vivida com seriedade. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Senhor meu Deus, apesar das minhas falhas, da minha limitação, eu creio que o Teu Evangelho foi anunciado aqui nessa noite. Eu tenho certeza, porque a Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito está aqui nessa noite. Também tenho certeza que só Ele pode convencer as pessoas do pecado. Obrigado, Deus, porque se dependesse da minha capacidade argumentativa, nunca ninguém chegaria até o Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito haja. O Evangelho da graça. Eu não sei porque um dia o Senhor chegou até mim. Eu não me conheço tão bem quanto o Senhor me conhece, mas mesmo assim eu nunca me escolheria. Mas eu sou grato. Porque se não fosse pelo Senhor, meu destino era a eternidade no inferno, no lago de fogo, distante do Senhor. Ah, meu Pai, como eu quero que outras pessoas reconheçam isso. Então que Teu Santo Espírito abra os olhos do coração para que elas possam enxergar a miséria que estão vivendo longe do Senhor. Às vezes uma miséria com muito dinheiro, às vezes uma miséria com muito luxo, às vezes uma miséria sem problemas de saúde, mas espiritualmente mortos, acorrentados nos seus pecados. Que o Teu Santo Espírito transforme essas pessoas aqui nessa noite, para a glória do Senhor, para o crescimento da Tua igreja. Todos nós que um dia fomos alcançados, ó Pai, não nos deixe esquecer da seriedade que nós temos em cumprir essa missão, em sermos ministros fiéis. Fiéis como despenseiros da multiforme graça do Senhor. Eu não sei como Tua graça multiforme vai alcançar pessoas nessa noite. Mas eu Te agradeço o privilégio de ter sido o portador da Tua mensagem. Tudo que foi meu aqui nessa noite, ponha no esquecimento. Mas tudo que veio diretamente do Senhor, da Tua palavra,
que faça morada nos corações e transforme vidas. Para a honra e glória do Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro.